Será que analisar os resultados contabilísticos de uma empresa é suficiente para avaliar se essa empresa de facto está a criar valor? Neste vídeo vamos falar sobre vários resultados contabilísticos. EBITDA, EBIT, resultado antes de impostos, resultado líquido. E vamos falar sobre um conceito muito especial, que é o conceito do lucro económico da empresa. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Áreas estas que desenvolvo em vários dos cursos que ministro na Certform Escola de Formação Prática. Para conhecermos os cursos que a Certform atualmente disponibiliza, podemos consultar o site da Certform em certform.pt. Em cursos e-learning, cursos ministrados com sessões assíncronas a partir da plataforma e-learning da Certform. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso às credenciais para poder fazer login e começar de imediato o seu percurso formativo conforme a sua disponibilidade, ao seu ritmo. Para os cursos live streaming, temos sessões síncronas em tempo real e, portanto, é constituída uma turma e o curso inicia numa determinada data anunciada no site da Certform. No calendário de formação, tem acesso às datas de início dos cursos live streaming, que são cursos com sessões em tempo real, mas quer seja e-learning, quer seja live streaming, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. E se quiser informações detalhadas sobre os cursos fortemente práticos da Certform Escola de Formação Prática, pode solicitar através dos contactos que temos no site, especialmente aqui os contactos telefónicos, o e-mail geral@certform.pt, para que lhe enviemos todas as informações solicitadas sobre os vários cursos que temos. Eu vou começar por analisar a demonstração dos resultados de uma empresa. Vejamos o seguinte. Uma demonstração dos resultados à data de 31 de dezembro de um determinado ano, aqui 2023, a denominada data de relato. E na demonstração dos resultados nós vamos ter os rendimentos e os gastos do período de relato, entre 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2023. A empresa reconheceu um volume de negócios constituído pelas vendas e serviços prestados, no fundo, aquilo que advém do rédito da empresa, de 5.540.000, e depois teve alguns rendimentos, como subsídios à exploração, trabalhos para a própria entidade e outros rendimentos, aqui de caráter muito residual. Esta foi a componente positiva aqui deste ciclo de exploração. E dentro desta área tivemos um conjunto de gastos. Claro que se a empresa vendeu mercadoria, teve de a comprar, isso teve um custo das mercadorias vendidas. Também fornecimentos e serviços externos, gastos com o pessoal, imparidades em inventários e dívidas a receber, provisões do período e os outros gastos. Se fizermos a soma algébrica, os rendimentos positivos, os gastos negativos desta zona que eu acabei agora de identificar, temos o chamado EBITDA da empresa. E é positivo, são 576.950. É um lucro contabilístico positivo, um EBITDA positivo. E o EBITDA representa o resultado antes das depreciações e das amortizações, antes dos juros e antes do imposto. Em inglês, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. E seguidamente, por falar em depreciações e amortizações, temos precisamente o gasto das depreciações para os ativos fixos tangíveis e das amortizações para os ativos intangíveis. E ainda
porque no caso concreto desta empresa houve uma desvalorização excepcional desses mesmos, de um ou outro desses ativos e foram reconhecidas imparidades em investimentos depreciáveis e amortizáveis no montante de 12 mil euros. Estes dois valores foram gasto do período, eles subtraem, deduzem ao EBITDA para formar o chamado EBIT. O EBIT é o resultado operacional. É o resultado antes dos juros e antes dos impostos. Contempla todos os gastos e rendimentos da atividade operacional, incluindo aqui a dedução, o impacto que as depreciações e as amortizações relativamente à área de investimento tiveram na empresa. O EBIT é assim positivo em 308.950. A empresa agora vai enfrentar a sua área financeira, as suas despesas, os seus encargos financeiros, por causa do financiamento que a empresa tem. Por um lado, esta empresa tem juros e rendimentos similares obtidos. Terá sido uma aplicação financeira que a empresa tem e da qual resultou positivo juros obtidos de 340 euros. Mas relevante é o facto da empresa ter financiamento à banca, eventualmente esta empresa tem empréstimos ao banco e também contratos de locação financeira e os seus encargos financeiros, os juros suportados nessa dívida onerosa, neste período, porque são sempre gastos do período que se analisam na demonstração dos resultados, foi de 118.900 euros. Temos assim um resultado financeiro negativo, os gastos financeiros superiores aos rendimentos, e se subtrairmos ao EBIT, aliás, se ao EBIT somarmos os juros obtidos e subtrairmos os juros suportados, vamos ter o resultado antes de impostos, que já contempla aqui a dedução deste resultado financeiro negativo. O resultado antes de impostos, o EBT, Earnings Before Taxes, ele cifra-se em 190.390 euros. A partir do resultado antes de impostos, que também é positivo, porque o EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, é suficientemente robusto para abarcar aqui esta atividade financeira, estes juros suportados pela empresa. O resultado antes de impostos é o ponto de partida para calcular o IRC. Claro que a taxa nominal do IRC não vai incidir sobre o resultado antes de impostos. A empresa vai ter de fazer uma série de ajustamentos fiscais, nomeadamente devido a determinados gastos que não serão fiscalmente aceitos, entre outras correções fiscais. Será calculado um resultado fiscal sobre o qual, nesse lucro tributável, aplicaremos as tais taxas nominais. Se eventualmente existirem prejuízos fiscais a deduzir, será essa dedução ao lucro tributável formar-se-á matéria coletável para aplicar as tais taxas nominais, e esta empresa fez esse conjunto de correções, isso tem a ver com fiscalidade e IRC, e apresenta aqui um imposto sobre o rendimento do período de 52.357,25, o qual vamos deduzir ao resultado antes de impostos para apresentar o resultado líquido do período. Bom, como as taxas nominais não se aplicam sobre o resultado antes de impostos, este é objeto de correções e a empresa vai ter a coleta, as derramas, as tributações autónomas. Nós agora vamos calcular aquilo que foi efetivamente, ou a chamada taxa efetiva do IRC. Para calcular a taxa efetiva de IRC de uma empresa, divide-se em módulo o valor do imposto e pelo resultado antes de impostos. A taxa efetiva é de 27,5%. E já agora eu até vou calcular o efeito fiscal nesta empresa. O efeito fiscal é sempre 100% menos a taxa efetiva, ou 1 menos T, considerando T a taxa do imposto.
Mas considerando então 100% menos a taxa efetiva de imposto, o efeito fiscal nesta empresa traduz-se em 72,5%. Agora vou calcular um resultado contabilístico que não aparece na demonstração dos resultados, mas que efetivamente é muito importante para a análise que nós vamos fazer a seguir. Nós temos aqui o EBIT da empresa de 308.950, o chamado resultado operacional da empresa, que contempla aqui os rendimentos e os gastos, quer da atividade operacional, quer das próprias depreciações e amortizações que foram deduzidas. Este EBIT ele não é todo para a empresa, não é? Nós vamos ter agora de extrair aqui do EBIT a parcela que vai ser para o Estado, por via do imposto, e vamos calcular o chamado EBIT líquido do imposto, o resultado operacional líquido do imposto, que é o chamado EBIT 1 menos T. É aquela fatia do EBIT que fica com a empresa, retirando-lhe a alíquota tributária que se destina ao Estado. Multiplicamos o EBIT pelo efeito fiscal, ou por 1 menos T. E multiplicando o EBIT pelo efeito fiscal, digamos que do EBIT gerado pela empresa, a parte do Estado foi agora já retirada e o que fica para a empresa é de 223.988,75. Este é o resultado operacional da empresa líquido de imposto, que é muito importante para estudos de análise económico-financeira. Bom, aquilo que eu verifico nesta empresa é que ela efetivamente teve os resultados contabilísticos todos positivos. O EBITDA positivo, o EBIT, o resultado antes de impostos, o resultado líquido. Este resultado líquido vai fazer ligação ao balanço da empresa. Na área do capital próprio, o resultado líquido vai figurar aqui na linha, no item resultado líquido. É esta a ligação entre uma demonstração dos resultados e um balanço, é o resultado líquido, e esta empresa, de facto, apresenta aqui resultados contabilísticos positivos, apresenta também um EBIT líquido de imposto também positivo, mas nós queremos fazer uma avaliação que vai para além desta mera constatação. Efetivamente, quando eu trabalho o diagnóstico económico ou financeiro da empresa, nomeadamente nos cursos, faço o cálculo de um amplo conjunto de indicadores, todos estes que constam aqui deste quadro, e um dos indicadores, o qual agora vai ser efetivamente analisado, muito além dos resultados contabilísticos e das rendibilidades que nós podemos obter a partir de relações na demonstração dos resultados, temos um indicador chamado EVA. O EVA ou o Economic Value Added, o valor económico agregado. E este é um indicador, é uma marca registada, mas que nos vai ser especialmente útil para avaliar se de facto esta empresa está ou não a criar valor ou se estes resultados contabilísticos estão a ocultar ou a esconder algo. Isto porque para que uma empresa seja efetivamente criadora de valor, ela tem de ter um EBIT líquido de impostos suficientemente robusto para poder suportar e exceder o custo do capital investido na empresa. E o EVA é precisamente isso. O EVA de uma empresa, o Economic Value Added, que deriva do conceito de lucro económico, nada mais é do que a diferença do resultado operacional líquido de impostos em relação ao custo dos capitais investidos na empresa. E apenas se este valor for efetivamente positivo,
podemos concluir que a empresa está efetivamente a criar valor. Porque se nós encontrarmos aqui um valor negativo, ou seja, o EBIT líquido do imposto não é suficiente para aquilo que é o custo dos capitais investidos, a empresa está a destruir valor. Ou seja, o EBIT líquido dos impostos não foi suficientemente robusto para cobrir não só o custo dos investidores, como dos próprios credores. Em relação aos credores, digamos que eles vão estar sempre garantidos, porque a taxa de juro à banca, ela é contratual. Quem perde com isto, efetivamente, é o acionista, ou o investidor, ou o detentor do capital. Então vamos analisar de forma a podermos fazer o cálculo aqui do EVA desta empresa e avaliar se estes resultados contabilísticos positivos podem de facto ser suficientemente robustos para cobrir o custo dos capitais investidos na empresa. Sobre os capitais investidos, o ativo de uma empresa é financiado por capital próprio e por passivo. O capital próprio começa com o investimento que os sócios ou os acionistas fazem, através do capital social, e depois de formas históricas que ao longo do tempo a empresa vai ter para ir aumentando, dando robustez ao conjunto global que é o capital próprio, através de lucros retidos, reservas legais, outras reservas, resultados transitados. Capital próprio tem um custo. É um custo implícito que não se contabiliza, mas é um custo de oportunidade para o investidor. O capital alheio tem um custo também, e esse é um custo explícito. A taxa de juro, ou as taxas de juro que a empresa obtém relativamente aos financiamentos que a empresa obtém para suportar juros, relativamente aos financiamentos junto dos bancos, junto das locadoras financeiras, junto daquilo que são as ferramentas de financiamento, e estamos aqui a falar de dívida onerosa, dívida que suporta juros, pela qual se suportam os chamados encargos financeiros pela via dos financiamentos obtidos da empresa. Bom, capital próprio e capital alheio têm um custo. Temos de calcular qual é o custo do capital próprio da empresa e qual é o custo do capital alheio. Em relação ao custo do capital alheio, vejamos o seguinte. Esta empresa, que está enquadrada no setor de atividade de comércio de materiais de construção, ela apresenta um capital próprio de 2.200.000 euros, vamos lhe chamar E de equity, e apresenta um passivo oneroso, uma dívida onerosa, aquela que vence juros por via dos chamados empréstimos bancários ou de locações financeiras, entre outros, suprimentos, por exemplo, 1.980.000. Vamos lhe chamar D de débito. O peso da dívida sobre o capital próprio, a dívida representa 90,82% do capital próprio. Esta empresa suporta ou suportou encargos financeiros de 118.900 euros e o custo de endividamento implícito, ou seja, a taxa de juro que foi contemplada, negociada, 5,95. Uma empresa pode ter vários empréstimos com diferentes taxas de juro em relação à negociação com a banca e, quando assim é, nós temos que chegar a uma técnica de forma a apurar uma taxa de juro média em relação às diferentes fontes de financiamento que a empresa apresenta. Esta taxa de juro é uma taxa de juro sem economias fiscais, porque quando as empresas efetivamente suportam juros, os juros, tal e qual como aconteceu aqui no caso desta empresa, entram na demonstração dos resultados, vão deduzir diminuem o resultado antes de impostos, por sua vez diminui o imposto da empresa e, como os juros são fiscalmente aceitos, vamos ter de incorporar o impacto
dessa economia fiscal nesta taxa de juro da dívida onerosa. Portanto, o custo do capital alheio antes das economias fiscais nesta empresa foi de 5,95. Taxa de juro 5,95. Se multiplicar a taxa de juro pelo efeito fiscal desta empresa, que são 72,5 ou 1 menos T, eu tenho efetivamente a taxa de juro incorporando aqui a alíquota tributária e ela passa a ser de 4,31. É esta a taxa de juro que nós vamos ter de considerar aqui para esta empresa. Taxa de juro relativamente à dívida onerosa, não é? À dívida da qual suporta encargos financeiros. Já considerando aqui a questão da dedutibilidade fiscal dos encargos financeiros, vamos considerar a taxa como 4,31. Multiplicamos o custo da dívida vezes 1 menos T, a taxa de imposto. Este vai ser o nosso custo do capital alheio desta empresa, calculado desta forma. Agora, o maior desafio é calcularmos o custo do capital próprio. E, efetivamente, o custo do capital próprio é uma realidade. Apesar de ser um custo implícito que não se contabiliza, a verdade é que é um custo de oportunidade. Os investidores, os acionistas, eles exigem uma rendibilidade mínima, por muitas vezes que são ao risco, há a exigência de uma rendibilidade mínima. Para calcularmos o custo do capital próprio de uma empresa, e mesmo de uma pequena e média empresa, de uma empresa de capital fechado, não cotada em bolsa de valores, vamos usar o CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model, ou o modelo de precificação de ativos financeiros. Este modelo ele é utilizado e ele vai contemplar o seguinte: vamos partir do seguinte princípio na utilização do modelo. O custo do capital próprio de uma empresa, ele tem como ponto de partida o KE. KE é de equity, custo do capital próprio de uma empresa. Ele tem como ponto de partida uma taxa de juros sem risco. Ou seja, se colocássemos, por exemplo, o nosso dinheiro em obrigações do Tesouro de um Estado, por exemplo, do Estado alemão, que eu vou utilizar aqui como referência, a 10 anos, o Bund, com certeza que teríamos a nossa rendibilidade, a nossa taxa de juros assegurada, e isto não acarreta risco. O Estado alemão não vai à falência. E, portanto, se eu colocar o meu dinheiro aqui na Europa, e porque estamos aqui na zona euro, em obrigações do Tesouro, é um investimento que não acarreta risco, mas eu quero colocar o dinheiro nesta empresa. E como quero colocar o dinheiro nesta empresa, porque sou acionista, ou investidor, ou sócio, eu exijo um prémio. Esse prémio é o chamado prémio de risco, que se denomina por ERP, Equity Risk Premium, e é aquilo que o investidor exige a mais em relação aqui ao mercado onde a empresa está a operar. Este prémio de risco ele vai ser aqui corrigido por um beta. E esse beta é uma medida de volatilidade. Tanto o beta, e nós vamos começar por consultar em bancos de dados, porque estamos aqui a falar de uma empresa de capital fechado, não temos informação financeira para chegar a tudo isto, utilizamos bancos de dados. Eu utilizo particularmente as folhas de cálculo do professor Damodaran. Em concreto, ele proporciona-nos informação de muitas partes do globo, não é? E, em concreto, aqui para o Western Europe, onde Portugal está enquadrado, inserido, eu fui à procura de um beta para o setor ou a indústria de comércio de materiais de construção,
O beta que nos é proporcionado nestes sites, e em concreto aqui pelo professor da Modern, é um beta desalavancado, um beta setorial, que depois vamos ter que o adaptar à estrutura financeira da nossa empresa em concreto, e aí é que está o grande segredo, e depois vamos multiplicá-lo pelo prémio de risco, onde também, através das folhas de cálculo do professor da Modern, encontrei aqui um prémio de 4,83 relativamente a esta realidade que estou aqui a contemplar. Mas vamos falar um bocadinho sobre o beta, de uma forma muito sucinta. O modelo de precificação de ativos, o CAPM, o beta é uma medida de sensibilidade do retorno de um ativo às variações do retorno do mercado como um todo. Aqui vamos falar do retorno ou do comportamento da empresa como um todo em relação ao comportamento do mercado como um todo. Portanto, o comportamento da empresa em relação ao comportamento do mercado. O beta indica o quão volátil o retorno de um ativo é em relação ao mercado. Por exemplo, um beta superior a 1 significa que o ativo é mais volátil do que o mercado. Se o mercado subir 10%, o ativo provavelmente subirá mais de 10%. E se o mercado cair 10%, o ativo provavelmente cairá mais de 10%. Este tipo de ativo é considerado mais arriscado, pois as suas oscilações são mais amplas. Um beta menor que 1 significa que o ativo é menos volátil que o mercado. Se o mercado subir 10%, o ativo provavelmente subirá menos 10%. E se o mercado cair 10%, o ativo provavelmente cairá menos 10%. Este tipo de ativo é considerado menos arriscado, pois as suas oscilações são menos amplas. Um beta rigorosamente igual a 1 significa que o ativo tem a mesma volatilidade do mercado. No modelo CAPM, no modelo de precificação de ativos financeiros, o custo do capital próprio vai ser a taxa livre de risco mais o prémio de risco de mercado, aquilo que o investidor exige a mais, incorporando aqui a volatilidade do ativo, aqui pelo beta. Nas folhas de cálculo do professor da Modern, começamos pela folha mais atualizada, atualmente aqui para Western Europe, janeiro de 2024. A indústria na qual esta empresa se insere é a indústria de materiais de construção e, de acordo aqui com a consulta que fazemos à folha de cálculo, os materiais de construção têm aqui uma taxa, vamos então ver, aliás, um beta, melhor dizendo, vamos aqui ver nos Building Materials, que é a indústria na qual esta empresa se enquadra, de 0,93. Este é um beta unlevered, ou seja, um beta desalavancado, um beta de setor, mas vamos ter de incorporar neste beta aquilo que é a realidade da estrutura dos capitais desta empresa. E por isso vamos proceder àquilo que se chama alavancar o beta. O beta desalavancado que acabamos de observar é de 0,93. Para calcular o beta alavancado, vamos multiplicar o beta desalavancado do setor por 1, mais a dívida sobre o capital próprio, vezes o efeito fiscal. E temos 1,54, um beta superior a 1. Vamos fazer este raciocínio na folha de cálculo. Então, sabemos que, em primeiro lugar, eu já vou colocar aqui a taxa de juros sem risco das obrigações do Tesouro a 10 anos, o Bund, de 2,25%. Deixem-me só confirmar, foi precisamente isso que obti também da consulta de informação. Portanto, 2,25 a taxa das obrigações do Tesouro Alemão a
10 anos, 2,25. Muito bem. O beta, através lá das folhas do Damodaran, obtido foi de 0,93, portanto, o beta desalavancado. Vamos então colocar ali o beta desalavancado 0,93. E vamos também colocar ali o prémio de risco de mercado, que também pela consulta dos bancos de dados obtivemos 4,83 aqui de acordo com a realidade que estamos a estudar. 4,83%. Bom, vamos já fazer a alavancagem do beta. No fundo, aquilo que eu acabei de explicar, não é? Pegar no beta alavancado e multiplicá-lo por 1 menos a dívida sobre o capital próprio. E já agora eu até vou fazer o seguinte, antes de fazer esta fórmula, porque assim fica mais fácil, vou colocar aqui já a dívida sobre o capital próprio. E assim é mais rápido. Dívida 1.998.000. Total do capital próprio 2.220.000, portanto temos 90,82. E agora tenho tudo. Começar pelo beta desalavancado, beta unlevered, setorial, folhas de cálculo da Damodaran, 0,93. Multiplicá-lo por 1 mais aqui o rácio debt equity 90,82. E aqui incorporar o efeito fiscal de 72,5% ou de 1 menos T. 1,54 é o beta alavancado. Então estou em condições de dizer qual é o custo do capital desta empresa. O custo do capital próprio. Ou seja, aquela taxa mínima de retorno que o acionista exige para ser compensado. O custo da oportunidade do acionista, do investidor. Tudo começa pela taxa de juros sem risco, 2,25, a qual vai ser somada pelo prémio de risco pelo Equity Risk Premium, que vai incorporar aqui o efeito da volatilidade expressa pelo beta alavancado da empresa. Então vamos pegar no beta alavancado e vamos multiplicar pelo prémio de risco do mercado e temos então 9,6995. Este é o custo do capital próprio desta empresa perante a estrutura de capitais que esta empresa aqui mostra. Eu vou calcular também o peso que o capital próprio tem em relação ao capital investido, às duas fontes. O capital próprio é de 2.200.000 euros sobre o total dos capitais investidos, capital próprio mais dívida, 4.198.000. O capital próprio tem aqui um peso de 52,41. Logo, o peso da dívida é o complementar, é 100% menos 52,41. Mas podemos calcular, não é? Ou seja, vamos calcular o peso que a dívida, ou que no caso concreto a dívida onerosa, aquela que suporta encargos financeiros juros tem, relativamente ao total das origens dos capitais e, portanto, temos 47,59, um mais o outro, um indicador ou um rácio mais o outro rácio, claro que daria 100%. Bom, estou em condições de calcular o custo médio ponderado do capital. Eu tenho o custo da dívida, ou seja, 4,31, o custo da dívida, já considerando aqui o efeito fiscal, 4,31. Tenho o custo do capital próprio, 9,70, arredondando. Até vamos para mostrar isto tudo com uma certa coerência, vamos ali fazer o nosso arredondamento.
E, para além disto tudo, tem o peso que o capital próprio tem em relação às duas fontes de financiamento e o peso que a dívida tem em relação às duas fontes de financiamento. Vou calcular o custo médio ponderado do capital desta empresa, o chamado WACC, Weighted Average Cost of Capital, custo médio ponderado do capital, que nada mais é do que o custo do capital próprio, 9,70 vezes o peso que o capital próprio tem em relação às duas fontes de financiamento, 52,41, mais o custo da dívida, já com efeito fiscal, peço desculpa, 4,31%, vezes o peso que essa dívida tem relativamente às duas fontes de financiamento. Esta empresa tem um custo do capital, um custo médio ponderado do capital, de 7,13 ou de 7,14, fazendo o arredondamento. E, efetivamente, foi assim que nós calculamos o WACC, conforme está mostrado aqui agora. Portanto, foi aquilo que eu acabei de fazer na folha de cálculo. O WACC é o custo do capital próprio vezes o capital próprio sobre o mesmo mais a dívida, mais o custo da dívida com efeito fiscal, vezes a dívida sobre o capital próprio mais a dívida. Isto é, portanto, o custo médio ponderado das duas fontes de capitais próprios mais dívida ou dívida onerosa, 7,14, fazendo arredondamento. Bom, e então estamos agora, ou vamos agora, falar sobre o tal EVA. Temos tudo para calcular o EVA. Sabemos que os capitais investidos nesta empresa foram de 4.198.000. Capital próprio mais a dívida onerosa, a dívida aos bancos, às locadoras, entre outros, ou seja, sobre os quais a empresa efetivamente suporta juros. Se eu multiplicar o custo médio ponderado do capital, o WACC, pelos capitais investidos, tenho aqui um montante de 299.577,94. E este valor tem que ser menor do que o resultado operacional líquido de impostos da empresa para que a empresa tenha efetivamente criado valor. Caso contrário, a empresa destruiu valor. E é o que aconteceu. Porque o EVA nada mais é do que o resultado operacional líquido do imposto, ou seja, os nossos 223.988,75, menos o custo dos capitais investidos de 299.577,94. Isto dá negativo 75.589,19. Apesar da empresa ter gerado resultados contabilísticos todos positivos, a verdade é que a empresa tem aqui um conceito de lucro económico negativo. Ou seja, não consegue remunerar devidamente os acionistas, os próprios credores, mas os credores estão salvaguardados em termos contratuais, porque contratualmente os juros têm que ser pagos, mas quem perde com isto, obviamente, são os investidores. Esta empresa torna-se assim menos apetecível, entre aspas, ao investimento. É preciso, nos próximos anos, alterar isto. Vamos ainda fazer o seguinte cálculo. A rendibilidade do capital investido, o chamado ROIC, Return on Invested Capital, o qual é calculado dividindo o resultado operacional líquido de imposto, o já nosso conhecido EBIT vezes 1 menos T, aquela fatia do resultado operacional que diz respeito efetivamente à empresa, porque já lhe retiramos a alíquota tributária, e vamos dividir pelo capital investido na empresa. Os capitais próprios mais o capital
oneroso ou a dívida alheia, o capital alheio oneroso. E temos aqui uma rendibilidade do capital investido de 5,34. Quando o custo médio ponderado do capital desta empresa é de 7,14. Então a empresa gerou uma rendibilidade do capital investido inferior ao seu custo médio ponderado do capital próprio. Teve um spread económico negativo. O spread económico da empresa nada mais é do que o ROIC, a rendibilidade do capital investido, menos o custo médio ponderado do capital. E é negativo. E esta é a razão pela qual, efetivamente, esta empresa está a destruir valor. A empresa, para criar valor, ela tem que ter uma rendibilidade do capital investido acima, superior ao WACC. Não é isso que acontece. Este spread é negativo em 1,80. Outra forma de calcular o EVA é pelo spread económico da empresa, em que nós multiplicamos este spread económico, que aqui infelizmente é negativo, pelo capital investido. Ao multiplicar o spread económico da empresa pelo capital investido, ou pelos capitais investidos, capital próprio mais a dívida onerosa, vamos ter naturalmente outra vez o EVA, mas calculado de outra forma. O EVA pode ser calculado pela fórmula que expliquei anteriormente, ou seja, o resultado operacional líquido de imposto menos o custo dos capitais investidos, ou então através do spread económico dado pelo ROIC menos o WACC vezes o capital investido. EVA negativo, a empresa a destruir valor. Bom, e é essa a realidade dessa empresa. Uma empresa que, efetivamente, atualmente está a destruir valor, apesar dos resultados contabilísticos serem positivos, afinal, a situação da empresa não é assim tão positiva quanto estes resultados contabilísticos pareciam ocultar uma realidade diferente. É que a rendibilidade dos capitais investidos não é suficiente para o custo médio ponderado das fontes de capital desta empresa. Então, estrategicamente, vamos ter de alterar no futuro esta situação e vamos ter de ponderar aqui estratégias, ações, para que no próximo ano, ou o mais rápido possível, possamos inverter esta situação para termos um EVA positivo e para que os resultados contabilísticos da empresa acompanhem também um lucro ou um conceito de lucro económico igualmente positivo, para que não só os credores, via contratualmente, mas os próprios acionistas possam efetivamente estar motivados ao investimento nesta empresa. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.